Bom, Expedição Web Brasil, tendo a oportunidade de visitarmos mais uma instituição de ensino no país, conhecendo agora a Universidade Federal do Paraná, com a professora Alda Lúcia Gomes Monteiro. Professora, obrigado por receber a Expedição Web Brasil. Vamos lá para conhecer a estrutura e os trabalhos aqui do projeto que vocês conduzem? Vamos lá, Luciano. Então, sejam bem-vindos. Vamos, fazer a visita à nossa unidade, que chamamos de Laboratório de Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos, localizado na Fazenda Canguiri, que é a fazenda experimental da UFPR. Perfeito. Vamos lá para conhecer a dinâmica e os trabalhos desenvolvidos aqui. Nós estamos aqui no Centro de Manejo do Laboratório de Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos. Esse aqui é o nosso rebanho, parido, no último mês. As ovelhas pariram no último mês, estão aqui com os cordeiros, e as alunas estão fazendo o manejo diário de verificação dos animais e também fazendo a coleta de leite para fornecer para 2 cordeiros que estiveram, que não têm tanta condição de amamentação por causa da mãe, que tem pouco leite. Então, nosso rebanho é formado de animais White Dorper, animais Texel e animais Ile de France meio sangue com Texel, e ainda temos alguns animais Suffolk no rebanho, que era o rebanho original aqui da Universidade Federal do Paraná, onde nós estamos. Professora, lembrando sempre que a academia tem o viés do tripé ensino, pesquisa e extensão, em que pese a universidade ter toda a estrutura e manejar o rebanho de uma forma comercial, mas particularidades aqui do ensino da pesquisa e extensão. Então, estações de monta, manejo, etc., levam muito dentro dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos aqui, né? Sim, nós temos, por exemplo, esse ano de 2025, com 3 estações de monta, até que não é muito nosso modelo de trabalho, mas eventualmente, pela necessidade dos projetos, a gente organiza conforme a necessidade dos projetos. Como nós temos alunos de doutorado e de mestrado, eles têm que ir produzindo as pesquisas. Em função disso, nós vamos organizando as estações de monta. Então, esse grupo de ovelhas está da segunda estação de monta do ano. Nós já tivemos uma estação que as ovelhas pariram em abril, quer dizer, no final do ano passado, que foi feito protocolo de indução, e elas pariram em abril. E esses animais dessa primeira estação de monta, das ovelhas que pariram em abril, estão entrando em avaliação de pastagem hoje, os cordeiros, filhos dessas ovelhas. Perfeito. Então esse é nosso segundo lote, e nós temos um terceiro lote que vai parir em outubro, também porque nós temos necessidade de algumas avaliações. Perfeito. Conhecendo detalhes aqui da Unidade de Ovinos e Caprinos, Universidade Federal do Paraná, com a professora Alda Lúcia Gomes Monteiro, vamos conhecer mais detalhes dos projetos aqui da universidade. Professora Alda, Universidade Federal do Paraná, muitos anos dedicados aí ao ensino, pesquisa, extensão em ovinos e caprinos. Nós temos um setor aqui extremamente organizado, com estrutura adequada para todos esses trabalhos. Apresenta um pouco, a gente mostra como é que funciona o setor e a dinâmica aqui do setor. Então, nós temos aqui, Luciano, as instalações que a gente chama de instalações baixas, que são as instalações relacionadas ao centro de manejo. Então, nós temos a entrada do centro de manejo, a seringa, o tronco, a nossa balança eletrônica, um escritório para controle dos dados, a área de maternidade, que são baias, que podem tanto ser utilizadas para a divisão de rebanhos, quanto o que nós estamos usando no momento, que é a etapa de parição das ovelhas. Então, nessa área ficam as ovelhas recém-paridas, elas ficam mais ou menos 10 dias nesse setor da unidade, e nessas áreas, então, a gente vai manejando os primeiros dias de vida do cordeiro, um manejo de neonatos, seguindo um protocolo padrão que nós temos aqui.
né? E aí nós temos as instalações com os escamoteadores para permitir uma temperatura melhor ambiental para os cordeiros. Essa semana, por exemplo, nós estamos com temperaturas baixas aqui. Diga-se né? passagem, nós estamos aqui nessa manhã fria, gelada. Aqui, né, entre 3 e 5 graus foi a madrugada e nós tivemos 3 ovelhas parindo durante a madrugada. Então a gente tem essa estrutura para com uma aravalha no piso, para ter um ambiente um pouco melhor para elas nesse momento. Perfeito. Né? Então, essa é a nossa estrutura baixa, e aí depois posso apresentar o restante das instalações. Vamos lá para conhecer a estrutura? Então, apresentando para vocês a nossa unidade, né, do Laboratório de Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos. Nessas áreas, nós realizamos, então, é onde as ovelhas permanecem para o processo de parição, né? Então, assim que vai se aproximando o processo de parto, elas ficam localizadas ao redor dessa instalação, com piso baixo, maravalha e os escamoteadores para aquecimento dos cordeiros neonatos, né? Como nós dissemos, a gente teve aqui essa noite uma temperatura de 3 graus, então os escamoteadores eles são bem importantes, né? Então, como vocês podem ver, nós temos diferentes materiais genéticos, vamos dizer, né? Temos até algumas ovelhas téxil de coloração escura, né? Lã naturalmente colorida. Temos Texo, temos White Dorper, e toda essa área aqui, então, é a área de permanência delas por 10 dias. À medida que os cordeiros vão ficando um pouco mais fortalecidos, elas vão, então, sendo juntadas numa única baia, com acesso ao solário, para que o solário, por exemplo, num dia como hoje, as ovelhas vão ser colocadas no solário para um bem-estar melhor na questão térmica, né? Professor, e para cada área dessas são conduzidas pesquisas com temas de diferentes objetivos, com diferentes avaliações, né? Então a estrutura permite toda essa demanda. A estrutura permite, nós temos inclusive ali na área suspensa as baias individuais, onde é possível realizar projetos na área de nutrição animal, né? E isso, então, favorece com que a gente possa desenvolver diferentes projetos. Perfeito. Conhecendo detalhes aqui da unidade de pesquisa em ovinos e caprinos da Universidade Federal do Paraná, aqui no campus de Pinhais, com a professora Alda Lúcia Gomes Monteiro. Nós temos aqui a nossa área de solário, né, onde os animais, à medida que os animais vão crescendo, os cordeiros nascidos nessa estação, né, que começou no início de julho, então, à medida que eles vão pegando uma certa idade, depois dos 10, 15 dias, estão mais fortalecidos, eles são conduzidos aqui para a área de solário, para permanecerem durante o dia com as mães, né, e com uma condição de aquecimento natural, né, um pouco melhor do que lá nas baias. Perfeito. Né? E o manejo a partir daqui, em breve, eles começam a ir para o pasto com as mães. Mais entre 15 e 20 dias de idade, eles já vão para o pasto com as mães. Perfeito. Então, nós estamos nesse período de 1 mês de idade dos cordeiros. Os primeiros cordeiros nasceram em 5 de julho. Okay. Então, nós estamos nessa fase, eles já daqui a pouquinho já devem estar indo para o pasto com as mães. Né? E a ideia é avaliar todos esses períodos, professora, desde o nascimento, o período de amamentação mais alimentação a pasto, depois o desmame e pós-desmame. Nós temos um histórico aqui no setor de trabalhar com diferentes sistemas de produção. Esse é o histórico da minha produção científica nos últimos 20 anos. Então, nós fazemos diferentes manejos com criação de cordeiros em diferentes sistemas produtivos, né? Então, nesse ano, na verdade, nós estamos trabalhando mais com cordeiros desmamados e trabalhamos com ovelhas adultas no sistema silvopastoril, que é um sistema recentemente implantado há 5 anos, mas para árvores é recente. Sim, né? E então nós estamos trabalhando esse ano com avaliações no sistema silvopastoril
e avaliações com cordeiros desmamados em pasto. Professor, na sua avaliação, nesse tempo todo de pesquisa e trabalhos com a ovinocultura, para o trabalho com desmame, né, utilizando ou não o creep feeding, fazendo desmame precoce ou mais tardio, tem alguns trabalhos conclusivos e alguma predileção a só ver resultados mais eficientes em que tipo de sistema? Olha, Luciano, tem sido a base do nosso trabalho nesses anos, né? Aqui na Universidade Federal eu estou há 23 anos e a gente desenvolveu muitos trabalhos com essa linha, né? Então, algumas, vamos dizer assim, proposições que eu acho que nos marcaram aqui nas nossas atividades, algumas propostas de pesquisa que temos resultados consistentes, foi a terminação de cordeiros ao pé da mãe, em creep feeding, quando a gente tem uma oferta de pastagem bastante alta. Então isso, por exemplo, nesse período de pasto de inverno, esse é um modelo que a gente poderia considerar como um modelo satisfatório. Nós estamos falando com que idade de desmame para essa terminação ao pé da mãe? A terminação ao pé da mãe, a gente chegou a abater animais com 120 a 150 dias sem desmame. Terminados ao pé da mãe. Então, quando a oferta de pastagem é alta e você utiliza algum tipo de suplemento para os cordeiros em creep feeding, a gente teve resultados muito satisfatórios com esse sistema. Com que média de peso é esse desmame nessa condição? O abate, né? Porque a gente acabava desmamando e já ia para o abate. Com 35, 38 quilos. Quando o abate vai ser feito com mais de 40, daí esse sistema já fica um pouco mais difícil de trabalhar. Então esse sistema favorece um abate um pouquinho mais cedo, né? Com 35 quilos, ao redor de 35. E nessa condição, como é que estava a questão do intervalo entre partos? As fêmeas já estavam novamente, já estavam em monta, já estavam cobertas novamente? Não, não. Nesse sistema a gente trabalharia com um modelo de estação de monta anual. Porque senão você não tem como, vamos dizer assim, concatenar as duas coisas, né? Mas também tivemos vários resultados bons com desmame precoce e suplementação de cordeiros a campo, né? Então esse é um outro modelo que para nós é bem satisfatório. Então aí nesse caso a gente desmamava com 60, 70 dias até 90 e depois terminava os cordeiros em pasto de inverno, que é uma possibilidade que nós temos aqui no sul do Paraná, né? Na região leste do Paraná onde nós estamos, terminando com pasto de inverno, azevém ou aveia, com suplementação. Perfeito. Então, vendo aqui detalhes dos trabalhos de pesquisa com diversas informações na parte reprodutiva, também no manejo nutricional, nos diversos manejos focados na produção de carnes. Nós vamos conversar mais detalhes com o professor Aldo nessa visita de hoje. Professora Alda, engenheira agrônoma, formada na Exalc, e no Paraná há quanto tempo já aqui na Universidade Federal? Luciana, cheguei aqui em 2002, né? Então nós estamos com 23 anos de Universidade Federal. Desde o início, trabalhando aqui na área de ovinos e caprinos, né? Foi uma paixão desde o começo da formação profissional? Na verdade, a minha formação ela foi mais focada na área de pastagens. Fiz lá estágio com Master Course, então daquele tempo lá. É melhor não falar muito, porque senão o povo faz conta da idade, né? Depois, quando eu comecei a trabalhar, minha área de trabalho era mais a linha de pastagens. Aí eu tive um dos meus primeiros empregos na Universidade de Marília, que é uma universidade privada no estado de São Paulo, né? E lá, eu, por uma situação prática lá de um colega que estava indo fazer doutorado, eu comecei a ajudá-lo na área de ovinos lá. Na época, na Universidade de Marília, havia um aprisco, uma área de ovinos, comecei a ajudá-lo. E aí eu me encantei com a ovinocultura, né? E quando surgiu a oportunidade do concurso aqui na Universidade Federal em 2002, eu fiz o concurso e
tive sucesso e estou aqui desde Já então. veio para a área de ovinocultura? Já vim para a área de ovinocultura, né? E aí tive a sorte de encontrar essa instalação. Diga-se de passagem, uma estrutura muito bem feita. Uma estrutura muito boa, né? Embora uma parte dela já um pouco antiga, porque ela já existia quando eu cheguei aqui, então é uma instalação de 40 anos. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver meus trabalhos aqui de pesquisa, dando as aulas das disciplinas de ovinocultura e caprinocultura. A princípio, nesse setor, a gente tinha apenas ovinos, não tínhamos caprinos. Depois, em 2007, eu consegui a doação de alguns animais boé, de propriedades particulares. E aí a gente começou a ter um rebanho caprino também pequeno, que é pequeno até hoje, para desenvolver a parte de aulas, de ensino, né? Então, para que os alunos tivessem pelo menos contato com alguns caprinos. Mas a base das nossas atividades de pesquisa são os ovinos, e principalmente os sistemas de produção de ovinos em pasto. Esses são as linhas principais de pesquisa aqui, sistemas de produção focados em pastagem. Essa é a nossa linha principal de produção, que foi o que me deu a produção científica desses anos, né? Nós começamos estudando os sistemas de produção em si, né? Com desmame, sem desmame, com creep feeding, com creep grazing, fizemos todo esse trabalho. Depois a gente passou a trabalhar um pouco com a emissão de gases de efeito estufa, então fizemos a medição de metano, né, de animais e de solo. E os últimos anos, né, pós-pandemia, vamos dizer assim, nós desenvolvemos então projetos com silvipastoril. Então nós fizemos a instalação de árvores de maneira com um design programado, né? E estamos então nesse período de avaliação, porque são 5 anos da instalação do sistema silvipastoril. Até para o crescimento da parte. Então, na verdade, nós estamos iniciando as avaliações com ovelhas em sistema silvipastoril. Nós estamos bem no início, vamos fazer a parte de estoque de carbono, que fizemos anteriormente sem árvores, né? E agora vamos fazer considerando os indivíduos arbóreos, né? Então a gente está nessa etapa do trabalho. Essa é a nossa principal, vamos dizer assim, linha de pesquisa. Mas no meio disso tem aparecido os cruzamentos. Tem a parte de sanidade, esse ano, o manejo, por exemplo, de tosquia monta e pré-parto, fizemos um trabalho ano passado. Então nós vamos sempre encaixando outras, vamos dizer assim, temáticas de pesquisa associadas da atividade aqui do rebanho. Da atividade do rebanho. Nosso rebanho também serve para atender outros professores da universidade na área de parasitárias, doenças parasitárias. O professor Marcelo Moleto faz trabalhos aqui. Atualmente a professora Fabiana, com os trabalhos de avaliação de carne e carcaça, que já foi uma temática que eu atuei, mas com a chegada dela nós fizemos uma divisão aí, né, das tarefas. E outros professores que eventualmente vêm. Tive recentemente, até com uma defesa prevista para 12 de agosto, uma aluna de doutorado que está desenvolvendo uma vacina contra o ectima contagioso. Eu até, como interessante só comentar do tema, que eu fico visitando produtores aqui no estado, e a gente teve notícia dessa vacina no Uruguai, né? É uma vacina que no Uruguai já está disponível. No Uruguai, né? Existe uma vacina comercial há bastante tempo. E aqui no Brasil, ela esteve aqui em algumas épocas, era acessível para a gente comprar, depois sumiu. Havia uma vacina no mercado nacional, não me lembro a marca, mas também não encontramos mais. Então, a partir do ano 2022, nós iniciamos um trabalho de doutorado para desenvolvimento de uma vacina, em parceria com o Laboratório de Imunologia Comparada aqui da Universidade, professor Breno, esqueci o nome dele, depois você corta. Em conjunto com o professor Breno, que é da área de imunologia e vacinologia, e nesse processo a gente está assim, na fase final
Provavelmente o professor Breno vai fazer o patenteamento e foi toda desenvolvida com o nosso, depois de disponibilizar. Foi toda desenvolvida com o nosso rebanho. Professor, esse é o papel da academia, né? Em especial, né, a gente tem procurado aí na Expedição Ver Brasil ter essa oportunidade de mostrar a importância da academia na formação profissional, né, o famoso tripé ensino, pesquisa e extensão, mas além da formação profissional, essa grande contribuição que a academia tem na geração de tecnologias para o desenvolvimento da ovinocultura brasileira. E esse é um trabalho hercúleo de muita persistência, muita dedicação, e que nós temos pesquisadores e profissionais do mais alto gabarito fazendo trabalhos fantásticos Brasil afora, como a gente tem tido a oportunidade de ver. E aqui a Universidade Federal do Paraná não é diferente, né, professor? Tem uma equipe, pessoal mesmo tem já um trabalho de longa data e que contribuiu e tem contribuído muito com o desenvolvimento da ovinocultura, né? Sim, nesses anos a gente tem também trabalhado muito, ou tentado, né, pelo menos, porque às vezes nós não temos braço para tudo, né, Luciano? É verdade. Mas tem tentado trabalhar bastante com o que é possível de extensão. Né? Então, fazendo cursos, treinamentos, entre 2007 e 2012, a gente praticamente tinha cursos práticos aqui no nosso setor, né? Todos os finais de semana, de práticas de manejo, né? Manejo de neonatos, manejo parasitário, manejo reprodutivo. Então a gente fez muitos cursos, a gente teve uma frequência muito boa de produtores. Perfeito. Isso a gente trabalhou de 2007 a 2012, foram muitos cursos. Fantástico. Então, dentro do possível a gente tem feito. Depois a gente deu uma parada por questões também, às vezes até a burocracia nos atrapalha um pouco, né? Mas continuamos trabalhando nos projetos de governo, sempre que é possível, nós estamos envolvidos. Essa aveia que vocês estão vendo plantada aqui, ela é de um projeto de cooperação, de um termo de cooperação entre o IDR e a Universidade Federal. Tá? Então é bem importante destacar isso. Toda a nossa área de aveia plantada é termo de cooperação, né? Então, acho que isso, né, nos ajuda bastante também as parcerias com órgãos de governo e outras instituições, né? Então, lá no início da minha carreira aqui, né, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento dos instrutores do Senar, produzimos um manual, né? Que está no momento de atualizar, claro, que eu acho que é importantíssimo, né? Passaram 20 anos. Já tem muita coisa de lá para cá, muita coisa que muita não informação consta, e muita novidade, muita coisa nova, né? Que a gente produziu aqui, outros colegas também produziram em outras instituições. Sim. E acho que é isso que eu tenho para dizer. Perfeito. Tá bom? Conhecendo detalhes aqui dessa visita na Universidade Federal do Paraná, aqui no campus, no município de Pinhais, com a professora Alda Lúcia Gomes Monteiro, mas nós vamos conhecer mais detalhes dos projetos e dos trabalhos sendo desenvolvidos aqui. Fiquem com a gente que tem muita coisa para a gente conhecer aqui. Aqui nós estamos num dos piquetes que fazem parte de um projeto que é intitulado Sistema Silvipastoril para a Produção de Ovinos, visando o bem-estar animal e a diversificação de renda ao produtor. Então, nesse projeto, nós temos diferentes espécies arbóreas. Como vocês podem ver aqui, nós temos Bracatinga e Araucária, uma espécie de ciclo de crescimento bem precoce, que é a Bracatinga, e uma espécie de ciclo de crescimento bem tardio, que é a Araucária. E nessa área, então, são colocadas as ovelhas adultas, né? Nesse caso, são ovelhas sem cordeiros, né? Ovelhas desmamadas. E essas ovelhas, então, a gente vai avaliar o desempenho, o bem-estar animal através de parâmetros de conforto térmico e vamos fazendo um acompanhamento das áreas de pastagem, do crescimento da pastagem, para manejar a carga animal conforme a pastagem cresce. Então, hoje os alunos estão fazendo a medição da altura do pasto e para que a gente possa fazer o ajuste de carga do pasto nessa semana, porque a gente está com uma carga animal mais baixa do que no momento a gente consegue ter. Então aqui também é a área de pastagem de aveia, a mesma aveia de parceria com o IDR, né? E as ovelhas ficam então em pastejo, como vocês podem ver ali embaixo, 2 ovelhas, porque uma parte do rebanho já foi tirada para manejo e repasse. Ok.
Então, nós fazemos essa medição também visando o desempenho animal e o papel das árvores no processo de condução no sistema produtivo, né? Quais são os impactos, quais são as vantagens e desvantagens e os desafios também no sistema produtivo. Professor, nós temos aí sempre uma discussão, né, que está bastante em voga, e que esse ambiente, esse espaço aqui permite ao mesmo tempo a produção animal. Nós temos uma condição de bem-estar animal, nós temos uma condição também de sequestro de carbono, né? Existe o aproveitamento da pastagem no momento da entrada, altura de entrada, altura de saída, quer dizer, é um trabalho multidisciplinar, né? E que traz aí diversas informações da produção animal, mostrando aí a questão da sustentabilidade e da produção da pecuária brasileira, né? Sim. Quer dizer, é um papel importante da pesquisa nesse ponto, né, professor? Justamente esse projeto, Luciano, ele tem o papel de mostrar a importância da conjunção de todas essas partes do processo produtivo, né? Então, a presença do indivíduo arbóreo, ele traz o sombreamento, ele traz a retenção maior de carbono, provavelmente, porque nós não fizemos a medição de carbono nesse projeto ainda, ela começa daqui a um mês, mas nós temos, então, a hipótese, né, bem provável que seja confirmada, de que a retenção de carbono nos piquetes com árvores será maior do que nos piquetes sem árvores, né? Então, nós temos essa proposta de uma pecuária que atualmente está sendo chamada de pecuária regenerativa, né? Porque ela permite o aumento da biodiversidade do sistema, a presença de diferentes espécies, vegetais, animais, incluindo as árvores, né? Então, nós temos vários processos produtivos em conjunto, né? E a nossa proposta também é tentar fazer uma avaliação do quanto pode trazer de renda adicional aos produtores, né? Que a gente possa também ter essa informação, porque todos os nossos projetos geralmente envolvem a economicidade do sistema. É fundamental, né? Até para realmente viabilizar a atividade para o produtor que vai aplicar, no caso. Né, exatamente. Então, aqui, inclusive, eu tinha vontade, mas ainda não consegui colocar em execução, um estudo da parte paisagística, da valorização da paisagem com a presença das árvores. Perfeito. Que é um modelo que tem sido estudado na Europa, né? O quanto isso pode trazer de contribuição para o homem que trabalha em campo. Claro. E para o modelo produtivo em si. E isso já é um detalhe um pouquinho mais sofisticado que a gente ainda não conseguiu trabalhar, mas a ideia também é valorizar a paisagem. Perfeito. Estou vendo detalhes demais desse projeto de pesquisa, aqui de um processo de integração pecuária-floresta, trabalhando aí esse pastoril, e aí a medição, a mensuração da altura da pastagem para os diversos dados coletados aqui nesse projeto de pesquisa. Nós estamos aqui fazendo o manejo da ovelha que pariu nessa noite, né, nessa madrugada. Então, as alunas fazem a avaliação da mãe, do grau FAMACHO, do score, fazem a pesagem da ovelha e do cordeiro fazem o manejo, a colocação do brinco, a cura do umbigo, né, para ter, que são os primeiros passos da atividade de manejo de cordeiros neonatos. Esses procedimentos que vão ser feitos agora. Os alunos sempre envolvidos com as atividades práticas, né, professora? É uma dinâmica. Isso aqui é toda manhã, né? Geralmente a gente concentra as atividades de manhã, okay, até pela questão do hábito dos animais, né? Okay. Depois eles vão a campo.
E todas as manhãs a gente tem um grupo grande de alunos, né? Nos estudos tem algumas alunas novas, fazendo alunos de agronomia, zootecnia e veterinária, que estão aqui fazendo treinamento. E aí alguns permanecem, outros saem, né? Não se adaptam. Assim que funciona. Estou vendo aí o manejo de neonatos, né? Aqui é cura de umbigo, identificação, pesagem dos animais e avaliação também da matriz. Nesse ciclo que conhecemos como vida, nascemos e crescemos. Conquistamos o nosso espaço, a nossa terra, o nosso chão. E muito antes do amanhecer, já estamos de pé, com disposição e sorriso no rosto para conquistar o nosso sustento, com a confiança de ter com quem cooperar. Cooperação que nos orienta a escolher o melhor para o rebanho e para a lavoura, nos dá segurança para fazer nossos negócios e nos permite focar na nossa vocação produtora. Ah, como é bom contar com uma cooperativa que me ajuda nos bons momentos, mas principalmente me ampara nos momentos de dificuldade. São mais de 70 anos dessa linda história. E como tudo cresceu por aqui. Hoje, atuamos nas cadeias de carnes, leite, batata e agrícola. É essa força que nos une e nos permite alcançar grandes conquistas. Aqui na Castrolanda, nossos pilares são bem definidos. Acreditamos na força do trabalho e da educação e temos fé em um futuro cada vez mais promissor. Encontro na cooperativa, segurança financeira e conveniência de poder contar com vários serviços. Dessa forma, fico mais tranquilo e posso dedicar mais tempo para minha propriedade e minha família. E pensar que o sonho dos pioneiros holandeses deu mais que certo, hein? E continuamos crescendo rumo ao horizonte, porque o futuro construímos hoje. Castrolanda, cooperando com quem faz o agro acontecer. Bem, professor, nós estamos aqui em mais uma unidade, mais um experimento, agora com a professora Fabiana, né, conduzindo um outro experimento, um outro trabalho. Explica um pouco para a gente que trabalho é esse e o que vai ser avaliado aqui. Então, esse projeto, né, é um projeto de desempenho animal e qualidade de carne, com os cordeiros desmamados, nascidos na nossa primeira estação de monta, que a aparição foi em abril desse ano. Né? E nós vamos avaliar o desempenho deles até o abate na aveia e na aveia com mix de leguminosas, nabo forrageiro e ervilhaca. Ok. Esse projeto ele compõe um projeto maior, que é um projeto de integração lavoura-pecuária com ovinos, e nós temos então no verão a produção de soja em lavoura e no inverno o pasto. Na retirada da soja entra com a pastagem de inverno. Não é área irrigada aqui, nada de irrigação. Ok. Né? Fabiana, por favor. Professor, qual é a expectativa aí com o projeto? O que a senhora está pretendendo avaliar aqui? Bom, o que a gente está pretendendo avaliar é ver os animais sobre o pasto de inverno, né? Uma área que a gente só tem aveia e uma área, né, piquetes que a gente tem aveia e ervilhaca. Então a gente quer ver primeiro como vai ser o comportamento dos animais, né? Okay. Que os animais comerão, né? Qual
se comerão mais, por exemplo, a ervilhaca ou aveia, então esse comportamento também vai ser avaliado, né? É um experimento da mestranda da professora Alda. E na parte de qualidade de carne, a gente quer ver se isso vai interferir na qualidade de carcaça desses animais. A gente vai ver se essa composição, a gente está esperando que talvez tenha alguma interferência na questão nutricional da carne, perfil de ácidos graxos, né, questão de composição centesimal, proteínas. Ok. E aí a gente vai entrar também com a parte de qualidade mesmo, né, avaliar a textura, a cor, Marmoreio, né, marmoreio, já que a gente tem uma composição diferente, né, a gente tem uma área que a gente vai ter só a gramínea, uma área que a gente tem gramínea e leguminosa. E a gente vai ter, vocês estão tendo também a possibilidade de avaliar ganho de peso dos animais nesse período? Sim, Os animais estão entrando com que idade de peso e vão sair com que idade de peso? Médio. Fabiana sabe melhor. Bom, os animais eles estão aí em média aí de 60 dias, 60 dias de idade. Eles estão entrando, o nosso objetivo é que eles entrassem com 25, mas a gente teve um atraso para fazer a implantação da aveia e a gente acabou que a gente tem os animais assim com 20 em média, então com 20, 22 quilos em média nessa entrada. Então eles vão permanecer 60 dias em pastejo e no final desses 60 dias a gente vai ver como foi o desempenho deles. Mas a gente espera aí que os animais estejam pelo menos com 38, 40 quilos no momento de abate. Vai ter um GMD médio esperado. A gente espera que eles ganhem pelo menos 300 gramas. Vai ter alguma suplementação de concentrado ou só pasto? A gente está pensando só o pasto, porque o pasto está muito bom, né? Se a gente passar a suplementar, vai ser só uma questão de a gente observar que os animais estão perdendo peso, mas não a ideia é manter a pasto, você vê né? a área, né? A área está muito boa a condição de A pastagem. proposta é justamente poder oportunizar a avaliação da presença da leguminosa, ervilhaca em nabo forrageiro, em contraste com a aveia, né? Se acontecer alguma coisa e sensibilizar demais os animais e a gente precisar suplementar, nós vamos fazer para todos do grupo, mas não é a nossa proposta inicial. Esse projeto, ele é um projeto, como eu disse, né, de integração lavoura-pecuária, então nós temos uma equipe do professor Arthur Arrobas, que vai fazer toda a parte de avaliação, né, da lavoura, parâmetros de solo, né, parâmetros de microbiológicos do solo, então é um projeto bem amplo. A nossa parte, né, é avaliar os cordeiros. Isso aí do ponto de vista prático, falando para o produtor que acompanha a Expedição Meu Brasil, o que nós vamos poder tentar, né, com base no resultado aqui, levar isso para a prática do produtor lá na fazenda? Eu acho que a presença da leguminosa, né, Fabiana? Então a presença da leguminosa, favorecendo o desempenho animal, acho que o ponto-chave é esse, mas entendendo o projeto num contexto de integração lavoura-pecuária. Né? Então, a questão da sustentabilidade, né, do sistema, que cada vez mais a gente tem buscado essa questão de trazer a sustentabilidade para dentro da produção animal. Então, como eu posso produzir carne, né, de uma forma mais sustentável? Então, a gente sabe que os sistemas de integração, eles trazem essa sustentabilidade, eles trazem uma renda a mais para o produtor, né? Professor, falando aí da implantação, né, da aveia, ervilhaca e o nabo forrageiro, como é que foi a implantação da cultura aqui? Foi um cultivo a lanço? Vocês fizeram a incorporação? Como é que tem sido isso na implantação? Toda a semeadura em linha. Em linha. Nós fizemos semeadura em linha, não foi necessária incorporação, né? Foi feito a linha e a máquina semeadora foi fazendo em linha. Tanto é que usou uma plantadeira convencional. Uma plantadeira convencional, né? De plantio em linha. É dessa forma que a gente tem esse mix todo junto, na mesma linha, foi colocando o mix na mesma linha. É claro que a máquina, daí você tem que regular a densidade conforme a proporção de sementes e o tamanho das tamanho dela. Isso. E vocês têm a expectativa aí com esse projeto poder replicar isso em forma de extensão, algum trabalho, um dia de campo, algum projeto de extensão? Tá no radar também isso? Como é que... radar. Quer comentar, Fabiana? A gente sempre pensa em como a gente pode mostrar, né, os nossos resultados para o produtor. Então, os dias de campo, né, eles são previstos para isso, né, para a gente trazer o produtor e mostrar os resultados. Tem os resultados dos trabalhos também, das alunas, porque aqui a gente está falando eu e a Alda, mas na verdade quem coloca a mão na massa são os nossos alunos. Inclusive né? Tem estudantes de mestrado aqui, mestrado, né, participando do projeto. Mestrado, doutorado participando do projeto, então
eles fazem publicações de resumos, né, publicações depois dos artigos, então sempre a gente faz a pesquisa, mas para o benefício da produção. Né? Professor, lembrando que essa condição da aveia, da ervilhaca e do nabo forrageiro é uma condição que, para a região sul do Brasil, ela vai muito bem, né, em todos os estados da região sul, e dependendo do estado também, altitude, temperatura, condições climáticas, ela pode também ser replicada em outras regiões. E isso pode ser feito também com outras espécies forrageiras, né? Quer dizer, a ideia é a eficiência produtiva dos ovinos a pasto, né? Esse é o foco, né? E a presença da leguminosa como um fator que pode também melhorar as condições de solo, né, Luciano? E por isso que a gente é uma equipe multidisciplinar. Temos vários alunos da área de agronomia, de hematologia, de solos, né? Então, a ideia é a gente também fazer avaliações com a leguminosa pensando em qualidade de solo, né? Na nodulação, né? Então, isso também é a proposta. Já houve dia de campo aqui, mas na época da lavoura, né? O professor Arthur fez dia de campo, agora a gente precisava programar um, né? Aqui aproveitando já o espaço implantado. Certamente vai ter muito produtor interessado, né? Porque é muito interessante tá muito a informação. De fato. Né? Aliás, eu brincava com as professoras quando nós entramos aqui, se a gente tiver um azeite, um sal aqui, dá para a gente fazer uma salada, né? Porque a área é realmente muito bem plantada, enche os olhos, a gente vê a qualidade da pastagem. Isso é importante, você, produtor que acompanha, pastagem em quantidade, mas qualidade de pastagem, momento de entrada, altura de saída, altura de entrada, para você colher de forma adequada. Universidade Federal do Paraná, professora Alda, professora Fabiana, ciência e tecnologia no desenvolvimento da ovinocultura paranaense. Bom, como vocês podem ver, né, nessa área a gente tem então a mistura, a composição da aveia, e aqui no caso é a aveia preta, a ervilhaca, vocês podem ver aqui, né, a presença da ervilhaca e o nabo forrageiro. Então, essa área mostra bem, né, a formação do que nós estamos querendo avaliar, né, que é o efeito no desempenho animal e, professora Fabiana, a questão da qualidade da carne. E isso vamos desenvolver aí por 60 a 90 dias para fazer com várias avaliações, tanto das pastagens, da composição botânica da pastagem, dos animais e algumas avaliações da parte de solo também, que outra equipe do nosso grupo vai realizar. Perfeito. Professora Alda, um detalhe que chama atenção aqui nos trabalhos de experimento é a utilização da cerca elétrica, né? Isso para produtores também é um outro trabalho interessante a gente mostrar a eficiência da cerca elétrica na divisão de piquetes para a ovinocultura. Sim. No nosso caso, nós temos usado muito, Luciano, cerca elétrica, porque a mobilidade do sistema é uma coisa que também nós precisamos, né? A gente nem sempre consegue fazer os projetos todos no mesmo local, com o mesmo tamanho, né? Então, a cerca elétrica acaba sendo uma ferramenta, uma estratégia para nós na organização dos trabalhos, né? Como você vê, ela, né, nós estamos trabalhando com fio de plástico, né? Fio plástico, e ele é bastante eficiente. Se você tiver um eletrificador bom, a gente consegue controlar bem os animais. No nosso caso, nós colocamos aqui 6 fios. Por quê? Porque nós não podemos correr o risco de que os cordeiros troquem de lugar, né? Sim. Já que nós estamos avaliando as características de cada piquete separadamente. Perfeito. Como eles são animais jovens, né? São animais de pouca idade, animais de 60 dias. Inclusive recém-desmamados, né? Recém-desmamados, então a gente corre esse risco. Por isso a gente trabalhou com cerca de 6 fios. Perfeito. Obviamente que em condições práticas é possível que não seja necessário, né? Então nós já tivemos aqui experimentos com 4 fios com cordeiro. Cordeiros, pelo tamanho e
principalmente os recém-desmamados, né, a gente não tem a facilidade que você teria com uma vaca de leite que você coloca um fio só, né? Então, ovinos em geral e caprinos, a gente tem que trabalhar com mais fios. Mas, sem dúvida nenhuma, é um sistema versátil, né? É um sistema que permite mobilidade, então, por isso a gente tem adotado, né, a cerca elétrica para os ovinos. Então você, produtor que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, a utilização da cerca elétrica facilitando o manejo, divisão de piquetes, redução de custo na implantação do sistema de pastagem. Eu sou a Natália Almeida Mitroszewski, faço o doutorado dentro do programa do PGAPV, da pós-graduação, e dentro da rede de pesquisa de hematologia. Então hoje a gente está aqui dentro do nosso projeto do CPCIPA, onde a gente está fazendo as avaliações de flora emergente. Então a gente joga um quadrado e seleciona as plantas que tem dele e depois a gente faz a massa de plantas daninhas para poder ver o que está vindo de plantas na área. Aí, após a saída dos animais, aqui da área a gente faz o plantio da soja, então as plantas que estão aqui na área nesse momento, elas servem como plantas de cobertura, e após isso a gente entra com a soja na safra e depois fazemos a colheita e produtividade. O objetivo aqui é avaliar a contribuição, no caso, da planta de cobertura na produção da soja? Isso. E aí, aproveitando, o pessoal está utilizando aqui a cultura de inverno para a condição dos cordeiros aqui, ganho de peso dos cordeiros, é isso? Isso. Essa integração lavoura-pecuária. Isso, exatamente. Perfeito. Professora Fabiana, a sua área de atuação é a avaliação da qualidade da carne. Avaliação de qualidade de carne. Como é que você tem visto a qualidade da carne de cordeiro? O que você tem trabalhado, outros trabalhos que você tem tido a oportunidade de conhecer, de ver que outras pesquisas estão sendo feitas? Como é que, na sua opinião, como pesquisadora e como consumidora, o que você pode falar da qualidade da carne de cordeiro? Olha, a gente está chegando numa carne de qualidade. Acho que quando a gente começou a entender que quem dá carne de qualidade é o cordeiro, né, essa categoria especificamente, a gente tem chegado a produtos de excelência, né? Eu acho que, claro que o que a gente come, né, a gente come mais do que a gente tem no mercado, vamos dizer assim, quando se fala de Brasil, né, a gente ainda não é eficiente, a gente tem uma demanda maior do que a oferta, e aí acaba entrando produtos de outros mercados, né, principalmente dos nossos vizinhos aí, do Uruguai, né, Argentina, mas o Brasil ele tem chegado num produto de excelência. Quando o produtor, né, passou a entender que o cordeiro é o que dá essa carne de qualidade, acho que isso foi um importante passo, falando de carne de ovinos, né. E falando do ponto de vista nutricional, né, o que você pode falar para quem acompanha a gente, né, que a gente fala sempre das características nutricionais da carne de cordeiro comparado com outras proteínas, por exemplo. Nós temos algum detalhe específico que é interessante o consumo da carne de ovino? Olha, o importante, né, eu trabalho com todas as carnes, né, não trabalho só com carne de ovino. É importante a gente dizer que a carne vermelha, né, ela tem que fazer parte de uma dieta, quando a gente fala de uma dieta saudável. A carne vermelha tem que fazer parte. A gente vê algumas características, né, das vitaminas que a gente só encontra na carne vermelha. É uma excelente fonte de proteína.
né? Então a gente vê que a carne de cordeiro, principalmente, sabe o que é interessante a gente falar? Da dieta que a gente fornece, né? Porque a dieta que a gente fornece, ela pode modular a qualidade, principalmente quando a gente fala de perfil de ácidos graxos. Vai interferir. Vai interferir, né? Então você consegue aumentar, por exemplo, a quantidade de ômega 6, a quantidade de ômega 3 através da dieta que você fornece para o animal. Então a gente, como nutricionista, né? Eu sou zootecnista, nutricionista, a gente consegue fazer essa modulação, né, através da dieta, melhorar a qualidade da carne. É possível a gente afirmar e a gente induzir que, dependendo do tipo de dieta, nós vamos estar oferecendo ao consumidor uma carne de qualidade superior. Você consegue melhorar, por exemplo, o ácido aminoleico conjugado. Né? A gente sabe que os ruminantes, a carne de ruminantes especificamente, é uma carne que tem mais o ácido aminoleico conjugado, que a gente chama como CLA, né, porque está presente na gordura desses animais. Né? Eles conseguem fazer na verdade não são eles, né, são os micro-organismos que estão lá no rumen que fazem essa transformação, mas isso acaba indo para a gordura desse animal. Então quando você tem lá a carne, né, do animal, a carne do cordeiro, por exemplo, que tem a gordura entremeada, que tem a gordura de marmoreio, que tem a gordura de cobertura, você está fornecendo também esse ácido linoleico conjugado através dessa carne, né, que tem vários benefícios à saúde humana. E esse ponto que eu acho interessante, o que só, na sua opinião, o que está faltando para a gente trabalhar mais a informação para o consumidor? Né? E a gente vê que hoje nós vivemos um momento de muita informação, e a gente tem visto até o pessoal que nós estamos num momento de grande desinformação, porque é tanta informação que acaba tendo muita coisa no meio, e aí ficam as guerras aí de desinformações e falando da carne, malefícios da carne, malefícios disso, daquilo, mas a informação correta não chega no consumidor. Como é que a senhora vê isso? Onde é que nós estamos falhando enquanto pecuaristas e academia e outros órgãos poderiam estar contribuindo para isso? Eu acho que primeiro o que a gente está enfrentando é uma informação que vem de pessoas não formadas. Né? Esse é um grande problema. Eu acho que a gente tem que passar, igual você está fazendo, né, de levar essa informação através das redes sociais, né, do YouTube, do Instagram, isso a gente precisa. Porque se essas pessoas desinformadas, né, que não têm informação, estão passando uma informação correta, agora a gente precisa que as pessoas formadas passem né, a informação correta. Né? Então você precisa ter essa via, né, de informação. Acho que o trabalho que você faz é super importante nesse sentido. Né? Parabenizo. É para a gente passar, então, quem tem informação, passar a informação correta. Há possibilidade, por exemplo, eu faço aqui sempre as provocações, por onde a gente passa, de a senhora utilizar, por exemplo, alunos, né, para fazer algum trabalho de extensão no sentido de produzir algum tipo de material informativo ao consumidor, numa linguagem acessível ao consumidor, com as informações que você tem. Vou fazer a propaganda, então. Meu laboratório ele tem um Instagram, é @lacarne. Então lá a gente tem um trabalho de extensão, que o meu trabalho de extensão é especificamente isso, desmistificar informações incorretas sobre o consumo de carne. Então você que está seguindo a expedição, segue aqui o link para você se informar, se inteirar e principalmente buscar a informação correta, né, em relação à carne. Existe algum material de consulta, de leitura que a senhora pode sugerir? Ou lá também tem materiais? Lá também tem, né? Então a gente posta materiais, a gente posta através de post, de reels, feed, a gente posta também materiais interessantes. Né, tem outros arrobas também para seguir, que a gente sempre faz a repostagem lá. Né, então, passar essa informação correta. Porque, na verdade, assim, você falou que a carne, né, tem hoje essa desinformação que a carne faz mal à saúde. Mas tudo que é comido em exagero faz mal à saúde. Claro, lógico. Então, ou seja, é o equilíbrio, né? A gente tem que comer de tudo, de forma equilibrada, para que a gente tenha, né, saúde. Fundamental. Né? Professora, a gente vê aí esse trabalho que a gente está buscando mostrar, é a pujança e a força da ovinocultura como uma oportunidade de renda, geração de renda e emprego. Como é que a senhora vê a ovinocultura nesse cenário? Temos espaço para crescer pensando no consumidor final? Muito, muito. Né? A gente até estava comentando, a gente tem uma demanda maior do que a gente tem de oferta, ou seja, tem aí um mercado enorme para crescer. Né, tem um mercado ávido, só que está ávido por um produto de qualidade. Né? A gente não pode pecar na qualidade, isso é um ponto importante. Com certeza, porque quando você pega na qualidade, você perde aquele consumidor. Né? A gente fala que o melhor... Consumo de uma vez só, né? Consumo de alimento, o melhor marketing é o boca a boca. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, quando você continua fornecendo um produto de qualidade, você firma aquele consumidor, né, consumindo o seu produto. Perfeito. Falando aqui de detalhes da qualidade da carne, com a zootecnista, a professora Fabiana, aqui na Universidade Federal do Paraná.
ovinocultura, ciência e tecnologia de mãos dadas para o crescimento da produção de proteína animal no Brasil. Então, esse aprisco, pessoal, é um aprisco mais novo, né? As instalações aqui da universidade, a maior parte delas tem 40 anos, e esse aprisco ele foi reconstruído, na verdade, em 2019, né, com recursos do Ministério da Agricultura. E nesse aprisco, então, a gente trabalha com os cordeiros desmamados que ficam em confinamento, e também, no momento, estamos com um pequeno rebanho caprino, que nós temos aqui na unidade, um rebanho caprino boé, para aulas, né? E eles estão, então, colocados aqui nesse aprisco. Momentaneamente está sendo utilizado com eles aqui. Com eles aqui. Eles têm uma área própria, mas nós fizemos lá uma higienização, estamos dando uma quarentena lá na área, então eles estão momentaneamente sendo trabalhados aqui. Como é um rebanho pequeno, então está sendo possível fazer isso aqui. Nós temos 9 cabras e agora os seus filhotes, né? E o nosso reprodutor boer também. E essa área é utilizada também nas pesquisas, para ensino, as também, atividades de extensão? Tudo. As atividades de manejo, as atividades de ensino, as atividades de rotina diária, né? Quando nós precisamos separar lotes, a gente utiliza aqui, né? Para creep feeding também temos instalação aqui para creep feeding. Então ela é usada diariamente. Nós vamos fazendo as divisões conforme o tamanho dos lotes e conforme a finalidade deles. E também conforme a saída deles para o campo, né? Claro. Os animais que saem diariamente para o campo geralmente permanecem no outro aprisco que tem acesso mais livre para as descidas para a pastagem. E esse aprisco ele é um pouco mais reservado, a gente usa mais para animais que ficam em confinamento. Perfeito. Conhecendo detalhes aqui do setor de ovinos e caprinos, a Universidade Federal do Paraná, com a professora Alda Monteiro, aqui no município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Nessa área nós temos um dos nossos apriscos suspensos, onde geralmente nós colocamos o maior lote de rebanho de ovelhas adultas, né? Então, no momento, o que nós temos em termos de lotes? Temos as ovelhas que estão parindo, que são colocadas no piso baixo, temos as ovelhas adultas vazias e desmamadas que estão a campo, no pasto, passam o dia no pasto e retornam para a instalação no final da tarde. Então esse é o sistema que nós usamos, esse aprisco, então, para os lotes maiores, porque a área dele é maior. Aqui na instalação nós temos baias individuais. Nessas baias individuais é possível fazer as pesquisas, principalmente na área da nutrição animal. Nós privilegiamos, quando é possível, que os animais permaneçam em pastejo 24 horas. É o que nós estamos fazendo com o projeto silvipastoril e com os cordeiros desmamados na pastagem mista com leguminosas, para que realmente o pastejo seja completo, porque os animais têm uma eficiência de pastejo e vamos dizer assim, uma frequência de pastejo alta no início da manhã. Então, como vocês viram nas filmagens, a gente tem alguns lotes que ficam em pastejo 24 horas. Obviamente, existe um certo risco, né, da questão dos ataques de cães e até dos roubos. Nós temos tido razoável sucesso, mas sempre com o olho atento no que possa acontecer, né? E aproveitando dessa condição, né, professora, de fazer uma ovinocultura com custo menor, tendo condição de colocar os animais quanto mais tempo possível numa pastagem de qualidade. Exatamente. Como a gente investe muito na pastagem, Luciano, a gente tem que usar essa pastagem, certeza, né? Claro. Então a gente tenta fazer dessa forma o sistema. E em alguns lotes não dá, por exemplo, as ovelhas que estão para parir, né? E hoje nós temos 3 ovelhas que ainda não pariram desse lote. Essas ovelhas elas estão confinadas porque não tem como a gente estar colocando no campo e de repente elas parirem lá. O que não seria impossível
mas dificultaria um pouco o nosso controle por causa dos projetos de pesquisa. Até lembrando que nós estamos num período que está bastante frio aí, com a madrugada fria, como foi anterior. Bastante nessa frio. condição de essa noite foi foram 3 né? graus, né? E tem uma previsão de geada para amanhã, então aí a gente fica um pouco mais preocupado de deixá-las a campo. Perfeito. Conhecendo mais detalhes aqui das instalações, com uma estrutura bem dinâmica, funcional, possibilitando aqui todo o trabalho de ensino, pesquisa e extensão aqui no campus da Universidade Federal do Paraná. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Bem, professor, nós estamos tendo a oportunidade dessa visita de conhecer muita coisa aqui da estrutura da Universidade Federal do Paraná. Eu queria já aproveitar a oportunidade de parabenizá-la, né? Primeiro pela beleza do campus aqui em Pinhais, inclusive a gente vê, né, o zelo, o capricho, o cuidado com todo o setor da ovinocultura não diferente, pelo contrário, uma estrutura muito bem montada, bem organizada, e a gente vê o envolvimento de todas as áreas de pesquisa, multidisciplinar, com o envolvimento de outros professores de outras áreas. Então, parabéns aqui pelo que a gente teve a oportunidade de vivenciar e viver nessa visita. Professora, eu queria aproveitar essa nossa visita. A senhora tem uma experiência grande aqui no estado do Paraná, né, com a ovinocultura, a senhora é referência aqui em vários trabalhos desenvolvidos. O que a senhora vê o cenário da ovinocultura paranaense nesse momento? O que a senhora viu nessa história, né, que a senhora tem trabalhado, e o que a senhora vê de perspectiva, o que a senhora pode pensar no cenário futuro da ovinocultura? Sim. Então, Luciano, eu que agradeço, né, a visita, achei muito interessante. Obrigado. É uma oportunidade que nós temos de mostrar nossos projetos, nosso trabalho. Não é fácil, né, é super desafiador. Trabalhar com ensino, pesquisa e extensão é muito prazeroso, né? Eu fiz minha vida fazendo isso e faço com muito amor, com muita alegria. Eu acho que você conseguiu identificar aí, né, com certeza, um pouco dessa paixão aqui, de fato, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que é muito importante a gente amar o que a gente faz, né? E eu acho que foi possível observar, né, que nossa equipe é muito sintonizada muito, e, claro, sempre tem os desafios. Em relação à ovinocultura paranaense, eu acho que eu passei aqui por alguns anos que foram experiências interessantes, né? Como eu comentei, eu cheguei aqui em 2002, né? Nos anos seguintes, né, aconteceram alguns programas estaduais de fomento à ovinocultura, que esses programas foram coordenados pela Secretaria da Agricultura do Paraná, né, e pela, na época, Emater, que hoje é IDR, Sim. Né, e esses programas eles foram importantes para o desenvolvimento da ovinocultura no estado, como se fosse assim um start, né? E eu acho que os ovinocultores paranaenses, eles abraçaram muito bem as propostas que na época foram feitas, e eles não só abraçaram, mas eles somaram, né? Eles aproveitaram da oportunidade. Aproveitaram e adicionaram muito tempero nessa panela, né? Então eles foram muito felizes, né, na proposição dos programas naquela época, mas o mais importante é que os produtores, e principalmente com o apoio do cooperativismo paranaense, que é fundamental no desenvolvimento da ovinocultura, assim como de outras culturas. Com certeza. Então, a história da ovinocultura paranaense, ela é a história da ovinocultura ligada às cooperativas, né, de produtores. Então, as cooperativas têm um papel muito importante. E eu acho que isso é um exemplo para o Brasil. Só toca num ponto que é interessante. Quando nós fizemos aqui esse trabalho
de levantamento, né, para as visitas, para realizar as visitas, nós tivemos muitas cooperativas e associações de produtores que aderiram às visitações da Expedição Verde Brasil. Nós temos cooperativas de grande porte, como o caso aqui da Castrolana, da Cooper Aliança, Sim. mas nós temos cooperativas que também estão se organizando, que entraram agora na atividade, a Caprivir lá em Virmão, tem o pessoal agora aqui em Campo Tenente, né, a Cooperante, Tem Francisco Francisco também. Beltrão, diversas associações em regiões diferentes do estado. Então, esse espírito associativista e cooperativista, ele está mais presente nos produtores, né, professor? Isso, e eu acho que é um carimbo do estado do Paraná. O cooperativismo, o associativismo é um carimbo do estado. Na ovinocultura, isso foi fundamental. Faz toda a diferença, eu né? enxergo como um ponto assim de diferencial mesmo. Só acredita que isso qualidade. faz com que a ovinocultura tenha mais possibilidades de desenvolver no estado em função disso? Eu tenho quase certeza disso. Né? Estou bem convencida nesses 20 anos, assim, né? Eu não sou paranaense, eu vim para cá para trabalhar e eu estou convencida de que isso é um ponto muito importante. Inclusive, um dos trabalhos que nós fizemos de levantamento de informações da ovinocultura paranaense, que teve apoio da FAEP, né? E das cooperativas também, resultou numa tese de doutorado que mostrou, né, a importância do cooperativismo na atividade de ovinocultura. Professora, a senhora participou, né, no primeiro momento, nós estamos agora, o Estado está caminhando em parceria com a Ovinopar para o segundo momento do projeto Cordeiro Paraná. Mas no primeiro estágio, no primeiro momento do Cordeiro Paraná, a senhora fez parte ativamente desse projeto, inclusive ajudou a construí-lo. Então, como é que foi esse momento do projeto Cordeiro Paraná? O que a senhora destacaria de importante no projeto? Eu acho que foi toda uma junção, Luciano, de coisas que foram se somando, né? Okay. A formação de cooperativas e associações, o desenvolvimento de alguns modelos produtivos, o treinamento e a capacitação, né, que a gente também fez parte, a participação da FAEP. Então, tudo isso foi, como se fosse assim, todo mundo caminhando para o mesmo lado. Vários atores com funções definidas com um objetivo comum. Perfeito. E que bom que isso, né, está entrando aí numa segunda etapa, enfim, né, e as cooperativas, elas estão bastante fortalecidas no Paraná, como você vai ter oportunidade, né, de visitar. Com certeza, exato. Então temos bons exemplos, eu acho que foi realmente uma junção de vontades das pessoas. De fazerem acontecer, de fato. Professor, como é que a senhora vê a academia, falando um pouco desse trabalho, né? A senhora tem aí um trabalho exemplar no Brasil, referência em várias ações, em vários trabalhos de pesquisa. Como é que a senhora vê a importância da academia, não só na formação profissional, mas principalmente também no desenvolvimento de ciência e tecnologia para a ovinocultura brasileira? É fundamental, né, Luciano? Sem a academia, muitas das pesquisas e dos resultados e soluções tecnológicas não existiriam, né? Não só na ovinocultura, em outros setores, como o agronegócio em geral. Né? E então o papel da academia é importantíssimo. É importante que a gente saiba como chegar nos produtores, né? Que a gente tenha essa oportunidade. Uma pesquisa aplicada, né? Pesquisa aplicada, que a gente possa levar as informações e que também a outro lado da cadeia esteja aberto para receber. Fundamental. Porque senão não adianta, né? Você via de mão dupla, né? Vira uma imposição e não é esse o objetivo, certeza. né? Então, eu acho que talvez a gente precise evoluir mais nisso no Brasil, né? Como talvez não seja só a minha opinião, né? Muitas pessoas percebem que a gente precisa evoluir mais em políticas públicas que possam favorecer essa conjunção, né? Mas dentro do que a gente pode fazer, a gente procura fazer. Perfeito. Dias de campo, simpósios, né? Recentemente, o ano passado, em agosto de 2024, nós realizamos o Simpósio Paranaense, foi a edição já está para lá, mais de 20 simpósios, né? Então, chamamos de primeiro simpósio brasileiro, porque a gente entende que o Brasil tem condições de fazer o segundo, o terceiro, o quarto, e nós trabalhamos para que isso acontecesse.
E agora o pessoal da USP de Pirassununga abraçou o segundo Exato. simpósio brasileiro. Vou aproveitar um abraço à professora Sarita, né, que está lá à frente dessa vez. Cumpriu o desafio de levar para Pirassununga. Novembro agora, né? Em novembro. Primeiro simpósio, o segundo simpósio brasileiro de novembro. 8 de novembro. Então, assim, a gente, não só o exemplo que nós estamos dando, mas várias ações de ovinocultura no Brasil, né? Hoje mesmo existe o workshop de ovinos e caprinos, da que SBZ, vai começar da SBZ, e outros, né? Ruminação, outros eventos, tem pipocado eventos, a gente até não consegue ir. Acompanhar. Não consegue ir, não tem dinheiro. É verdade. Aí, né? Outro detalhe, professor, a gente vê que o tema ovino-caprinocultura parece que está mais latente, né? Está mais presente no dia a dia, na academia, dentro dos produtores. É tema, né, de certa forma, na mídia. A gente percebe que a ovinocultura e a caprinocultura está ganhando uma importância e um espaço cada vez maior, né? Sim, eu enxergo isso também, Luciano, e eu acho assim que a ovinocultura, ela está presente, né? Não é aquela questão, ovinocultura, uma hora vai dar certo. Não, realidade. Ela é realidade, ela está acontecendo, né? Ela está tendo mais vitrine, né? Está tendo mais vitrine. Até porque as mídias sociais ajudam nisso, né? Muito, verdade. A gente vê no Instagram e no Facebook muitas ações de universidades também, né, aparecendo, vários grupos, a gente até se perde, né? Não dá conta de acompanhar tudo. Não, no momento nós estamos iniciando uma parceria com a Universidade Federal do Grande Dourados, os dois grupos de estudo, o nosso grupo de alunos com o deles, coordenado pelo professor Fernando Vargas, para fazermos ações conjuntas, apesar da distância. Então, nós vamos fazer palestras online, os dois grupos trabalhando juntos, né? Outro lado interessante também, professor, eu tenho tido a oportunidade nas visitas às instituições de ensino, a presença dos grupos de estudos em ovino caprino, né? E até mesmo aliado com grupos de estudos em forragicultura, a parte tradicional e tal. Essa possibilidade do acadêmico participar desses grupos de estudo tem ajudado muito na formação profissional e no despertar do interesse para o tema ovino caprino, né, professor? Com certeza. E, assim, é importante essa formação na área específica, Luciano, porque nós não temos tantos profissionais especializados em ovinos e caprinos. Falta, às vezes, até profissional para atuar no campo. Né? Então, esses grupos de estudo, grupos de trabalho, como nós temos aqui, e em muitas universidades, os colegas também tem, né? Então, isso faz um plus, assim, na formação dos alunos. Eu tenho percebido isso. Isso faz total diferença, né? Eu acho que a gente precisa evoluir mais, como eu disse, na questão das políticas públicas que favoreçam com que a informação chegue no produtor. Esse é um desafio, né, que eu tenho sempre batido. A academia, ela tem muita informação, muita produção, né, de conteúdo que o produtor poderia estar aplicando, mas nem sempre isso chega lá no produtor. Né? E os produtores também precisam ficar mais abertos para receber. Né? Sair da zona de conforto, né? Participar. Aliás, aproveitamos a oportunidade dessa lembrança que a professora Alda coloca aqui. Participe, né? Simpósios, congressos, workshops. Tudo que é feito na grande maior parte das vezes para o produtor. Com certeza. E a gente percebe uma pequena participação do produtor, que não sai da zona de conforto para ir lá buscar informação. Né? Nós tivemos, Luciano, falando do simpósio brasileiro e paranaense, que nós fizemos em agosto de 2024, nós tentamos envolver muitos produtores. Todas não vou dizer, seria uma pretensão, mas uma boa parte das cooperativas de ovinos e caprinos do Paraná, Caprivir, Castrolanda, Cooperaliança, a cooperativa de Francisco Beltrão, nós tivemos os representantes aqui participando de um momento que a gente chamou de momento produtor. Então, que eles apresentaram, fora produtores privados que também participaram, né, que criam ovinos, como o pessoal da Castrolanda, o produtor de Guarapuava, o Botelho. Então, pessoas assim que vieram e que são produtores e que puderam apresentar os casos de sucesso deles. Né? E isso atraiu. Então, nós tivemos uma frequência muito boa de produtores. E eu acho que a gente deveria
fazer sempre isso. É claro que para nós não é simples organizar um evento, né? Então, não é sempre que a gente consegue, e com todo esse envolvimento dos produtores, porque a gente tem que fazer todo aquele trabalho de aproximação, de acolhimento, né? Claro. Então, organizar evento não é uma tarefa tão simples, tão fácil. Né, mas eu acho que essas oportunidades, elas trazem essa aproximação que é super importante. Com certeza. Professora, nós vamos caminhando para o final dessa visita. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente por dedicar o tempo. A professora também, além de professora aqui do setor de caprinos e ovinos, é também a responsável pela gestão dessa unidade, desse campus onde nós estamos aqui em Pinhais, toda a parte administrativa que toma um tempo, mas teve Fazenda Canguiri. Fazenda Canguiri. Fazenda Canguiri. Então, nós tivemos a oportunidade de ter um tempo dedicado à professora à visita da Expedição Meu Brasil, que eu agradeço antecipadamente. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem acompanha a Expedição Meu Brasil, sejam produtores, pesquisadores ou consumidores dos derivados de caprinos e ovinos. Ok, obrigada, Luciano. Eu acho que foi uma oportunidade bem bacana para nós aqui do nosso grupo, os alunos, os projetos, né, que você pôde visitar, uma oportunidade para nós divulgar. Então, eu convido a todos a acompanharem a Expedição BE Brasil nos canais, né, nas mídias sociais, e parabenizo pelo trabalho, né, e acredito que seja algo muito positivo para estabelecer conexões, né, que eu acho que ajudam, né, tudo isso é aquilo que a gente estava falando, é uma onda que vai indo, né, junta e vai levando pessoas, então eu acho que te parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Né, o projeto é bem bacana e que isso também é mais um passo, né, pela ovinocultura e caprinocultura. Professor, para quem acompanha e quiser saber detalhes desse dia a dia aqui do LAPOC, também aqui do setor, tem algum site, um Instagram que o pessoal possa acompanhar e possa estar vendo o dia a dia aqui, inclusive dos trabalhos científicos? Sim, a gente tem a página no Instagram, que é @LAPOC. LAPOC é a nossa sigla, né, do Laboratório de Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos. E existe também a página no Instagram da @Fazenda Canguiri, que daí pega todos os projetos da Fazenda, que são entre 30 e 40 projetos de ensino, pesquisa e extensão, em todas as áreas da zootecnia, agronomia e veterinária. Então, você que nos acompanha, segue os links aqui para você ver os detalhes aqui de todos esses trabalhos, em especial da ovinocultura e da caprinocultura, aqui na Universidade Federal do Paraná. Professora, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, parabéns Luciano. pelo trabalho. Obrigada. E você que acompanha a Expedição BE Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para você acompanhar a nossa jornada visitando o Brasil afora na ovino e na caprinocultura. E o vídeo completo desta e de outras visitas você vai assistir no canal do YouTube. Forte abraço, até a próxima visita.